Bem, o tema que me vem a cuidar hoje é a tentação. E eu aproveitei um estudo que está no meu livro, De Pastor para Pastores, o capítulo sobre a tentação. Como enfrentar a tentação e não cair nela. Eu escrevi para pastores, eu falei a pastores, é resultado de uma conferência. Mas eu tirei praticamente tudo que diz respeito a pastor para aplicar a todo crente. Por isso eu dou o título de um grande problema de todo crente. Jesus nos ensinou a orar como? E não nos deixes cair em tentação, ou não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Meus irmãos, a tentação estará presente em nossa vida até o dia que formos para o céu ou até o dia de nossa glorificação. Nenhum crente escapa à tentação. Ao hino do cantor cristão, que foi mudado, graças a Deus, porque eu não cantava, eu cantava mudando uma palavra. O hino diz assim, creio que na segunda estrofe: não tendo tentação, feliz eu viverei. Quem é que disse que isso é bíblico? Vamos ver lá Tiago. Tiago capítulo 1. Vamos ver onde está a felicidade. Não está em não ter a tentação, está em vencer a tentação. Então eu mudei lá em casa, no culto doméstico, essa estrofe para vencendo a tentação, feliz eu viverei. Então, vencendo. Mas em Tiago, vejam só, a minha Bíblia, não sei se é igual a de vocês, infelizmente, eu mandei o material para o irmão Guilherme, ele preparou algo para mostrar, mas não funcionou o equipamento. Então, os irmãos, desculpem, eu não sou muito chegado a audiovisual, não. Eu gosto daquela declaração, daquele pensamento chinês, que o bom comunicador transforma os ouvidos em olhos. E a abundância de imagem, às vezes, desvia a atenção do pregador para você olhar a tela. Então, eu gosto de falar sem visuais. Naturalmente, eu sei que a minha feiura pode afastar o olhar de vocês, mas fiquem ouvindo e imaginando. Isso, ainda bem que há vantagens em ser feio. Não sei se vocês conhecem o vídeo de um português sobre as vantagens de ser feio. Já viram ou não? Eu tenho que contar. Ele diz o seguinte: olha, há vantagens em ser feio. A primeira vantagem é que você passa despercebido no meio da multidão. Ninguém presta atenção em você, você é feio. O feio, se conseguir um bom emprego, é prova de que é competente. Porque geralmente a gente admite pela aparência. O feio, outra vantagem de ser feio, é que se ele casar, é prova de que o amor existe, entendeu? O amor existe. O bonito faz tudo para não ficar feio. O feio não se preocupa, será sempre feio. Outra vantagem de ser feio é que a beleza vai acabar, mas a feiura é eterna. Então, a vantagem de ser feio, eu acho que o Senhor no céu nos dará um toque de beleza, porque a alegria formoseia o rosto, e todo mundo no céu estará alegre, não é assim? Todo mundo no céu estará alegre. Mas vamos para Tiago. Tiago, esta carta, Tiago, irmãos, sabem que não é o apóstolo, não. É o irmão do Senhor, o irmão de Jesus, que escreveu esta carta, esta epístola.
Esta Bíblia eu ganhei há pouco tempo, algumas folhas estão bem presas. Lá no capítulo 1 de Tiago, há uma afirmação que desmente o hino, não tendo tentação, feliz eu serei. Porque veja o que diz ele: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, isto é, concupiscência, que a tentação desperta. Pela própria cobiça ou concupiscência, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, isto é, nós dizemos sim à concupiscência, consentimos o pecado. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, que é a separação de Deus, a comunhão com Deus. Então você pode abortar o pecado. Se houver a tentação, a incitação da concupiscência, tem que dizer, Senhor, perdoa-me. Livra-me, Senhor. E Deus fará com que aquela ideia, aquele plano, aquele projeto, que é contrário à vontade de Deus, se afaste da sua mente, do seu coração. Continua ele, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Atrair aí é como se fosse um anzol para pescar, ou uma armadilha para prender o animal. Eu me lembro que lá na roça, meu pai montava armadilhas, mondéus, chamavam lá, para pegar animais grandes. O animal pisava e ficava preso. Então o diabo arma essas coisas. A gente armava, por exemplo, visgo em certos galhos de árvore para segurar os passarinhos. E a gente pegava os passarinhos que ficavam presos. Então, o diabo faz assim, ele nos prende, ele nos atrai e nos aprisiona, porque o pecado aprisiona. Enquanto o perdão libera, enquanto a salvação libera, o pecado prende. Veja só, então a cobiça, ou concupiscência, depois de haver concebido, o que é concebido? Você consentiu, sabe? Assim como o óvulo, não é? A possibilidade de conceber a criança quando se encontra com, não é? O esperma masculino, aí há a concepção. Então, quando a tentação se encontra com a vontade, com a concupiscência, você diz, eu vou fazer, porque é bom, e aí gera o pecado. Mas aí você pode ainda pedir perdão e abortar o pecado. Mas o pecado sendo consumado gera a morte. Isto é, a separação de Deus. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Meus irmãos, eu ouço os hinos com muita atenção à teologia deles. Por exemplo, esse cântico, Dá-me um novo coração, para mim tem uma frase, olhando o meu coração não encontrará nada de bom. Então você não é crente. Porque você tem Jesus em seu coração. Você tem o Evangelho no seu coração. Então eu preferia cantar assim. Se atentares meu coração, encontrarás pouco de bem. Quer dizer, mas esse pouco é o próprio Cristo.
Ele está na nossa vida. Então, nada encontrado, que eu sou um miserável. Esse hino pode ser cantado por um pecador que está preso lá no Carandiru. Bem, não há Carandiru mais, mas nos presídios de segurança máxima e nos de segurança mínima. Mas nós que somos crentes, há algo de bom. Pela graça é a fé. A fé que nós temos é algo de bom. Agora, essa fé precisa crescer. A graça tem de aumentar. Mas não encontrará nada de bom? Não vai não. Isso aí não vai com a minha teologia. Nem eu acredito com a teologia bíblica. Eu sou um miserável pecador. Digamos que um diácono ore, Senhor, abençoa o miserável pecador que é o pastor. Não dá, não é? Parece até aquela história, um pastor de uma igreja de 30 mil membros nos Estados Unidos, tinha um ministério infantil de mais de 1.000 crianças. Havia um templo especial só para as crianças. Só que as crianças não participavam do culto, nunca iam ao templo principal, só ficavam no templo delas. Um dia o pastor lá foi pregar para as crianças. Convidou um pastor auxiliar a pregar e pregou. Explicou a eles o que um pastor faz. O pastor busca, o pastor visita, o pastor aconselha, o pastor levanta, o pastor pega no ombro, não é, a ovelha. Aí, no fim da mensagem, de uns 10 ou 12 minutos, o pastor perguntou, quem é o pastor de vocês? Houve um silêncio naquele auditório de 1.000 crianças. Aí uma menina se levantou. Quem é o nosso pastor? É Jesus. Ele ficou meio desconcertado. Aí disse, e eu que sou? O senhor é o cachorro do pastor. Sabe por quê? Essa menina tinha um avô que tinha rebanho de ovelhas. E o pastor contratado tinha 3 cães que ajudavam a juntar as ovelhas. Agora, por favor, não vamos chamar o pastor desse jeito, não é? Mas nós somos auxiliares de Jesus. O pastor realmente, o divino pastor, é Jesus. Ele que vai nos dar o prêmio, a nossa vocação. Mas eu sou auxiliar dele, um simples auxiliar. Paulo diz mesmo, no 4º capítulo de 1 Coríntios, que os homens os considerem como ministros, como auxiliares, como remadores do barco de Cristo. E a palavra hipérites era usada para remadores auxiliares. Não era o dono do barco, o remador remava ajudando, agora quem definia o destino do barco era o dono, era o chefe, era o patrão. E o patrão da igreja é Jesus. Mas o pastor é esse remador que ajuda a igreja, o barco do Senhor a caminhar. Bem, vamos para esta realidade. O que é a tentação? Certamente, um dos problemas que a todos nos assalta é a tentação, ou incitação maligna para o pecado e rebelião contra Deus. Sabemos que a motivação, a aprovação é método de Deus para fazer-nos crescer, alcançar maturidade e solidez da fé. Há uma diferença em objetivo entre tentação e provação. A tentação é para que nós desobedeçamos e desonremos a Deus. E neguemos a sua palavra. Ao passo que a provação visa a nossa aprovação. Por exemplo, todos que estudam numa escola fazem prova. Quem gosta de fazer prova? Gostaria que levantasse a mão quem gosta de fazer prova. Mas se você não fizer, você não é promovido na escola. Não é isso? Fica toda a vida como repetente. Sabe que de vez em quando eu encontro um ex-seminarista, eu ensinei aqui na faculdade quase 50 anos, na faculdade teológica, e professor, que prazer vê-lo, o senhor se lembra de mim? Eu digo, olha, eu só me lembro de aluno repetente, do irmão não sou lembrado. De repetente, sim, a gente tem um convívio maior. Não é? Agora, nenhum aluno quer ficar repetente, repetindo ano após ano, não. Eu sou fulano, meus parabéns. Encontrei um pós-doutor nos Estados Unidos, tinha sido meu aluno de filosofia.
Ah, professor, como eu me lembro das suas aulas. O pior é que diz algumas coisas erradas, dizendo que a gente falou. Então, o aluno desvirtua, às vezes, o pensamento de um professor. Meus irmãos, o objetivo da prova é a promoção. O objetivo do pecado, da tentação, é destruir você, é aprisionar você, é levar você ao pecado, levar você a errar o alvo. Por isso que pecado é errar o alvo, o propósito na vida. Bem, a tentação, entretanto, em sentido estrito, é obra do inimigo, um I grande, é o Satanás. E o objetivo é levar-nos ao pecado, que é a ofensa contra Deus e descumprimento de seu propósito para a nossa vida. O pecado é rebelião, é errar o alvo, é transgressão, é oposição à justiça, à santidade, à veracidade e à vontade de Deus. Isso é pecado. Todos nós somos tentados. E o que diz o texto bíblico é que é bem-aventurado aquele que é tentado, ou é provado, que provação e tentação parecem às vezes como sinônimos. Embora o autor da provação seja o Senhor. Agora, Deus usa a tentação para a provação. Exemplo, Jó. O diabo pensou em desviá-lo. Bem, ele é feliz, sabe por quê? Porque é rico. Rico ri à toa, Senhor. Foi o diálogo do diabo com Deus no céu. Ah, é? Então, eu autorizo você a tirar todos os bens dele. E então, todos os bens de Jó foram destruídos. E Jó permaneceu fiel. A família de Jó foi destruída. Olha que ele orava por esses filhos. Todo dia, Senhor, pode estar aprontando alguma coisa. Protege meus filhos. A gente tem que orar pelos filhos assim. Depois que são grandes, saem da barra da saia da mãe, da supervisão do pai. Temos que orar mesmo, para que a vida deles seja correta. Pois bem, morreram os filhos, todos os bens de Jó foram destruídos, roubados. Aí, Satanás comparece perante Deus. Vocês sabem que o diabo age dentro de uma esfera de permissão de Deus. O diabo não vai além da ordem de Deus, da liberdade que Deus dá para atuar. Vejam o que Deus disse quando perguntou: e então, como está o meu servo? Bem, ele está bem, sabe por quê? Porque tem saúde. A saúde é a melhor riqueza que a gente tem. Ele perdeu família, perdeu a fazenda, mas tem saúde. Então, eu autorizo você a atacar o corpo dele. E o homem ficou ferido da cabeça aos pés. Vocês se lembram disso, não é? Ferido. Ele procurava curar aquela dor, passando cacos no corpo. Uma coisa terrível. Aí vem a mulher dele. Muito fiel. Muito dedicada. Tremendamente amorosa. Ainda vou pregar sobre a mulher de Jó. E também sobre a mulher de Ló. As duas. Olha o que ela diz. Olha, Jó, está vendo o seu sofrimento? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Quer dizer, Deus usou o diabo usou a própria esposa para tentá-lo. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como uma louca falas tu. Do Senhor receberemos só o bem e não também o mal. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, o que era tentação, na vida de Jó foi transformada em provação. E a sua fé foi purificada e provada. Um sofrimento grande foi o da presença e das falas dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, sabe o que foram fazer? Investigar a vida dele para saber onde estava o pecado que o levaram ao sofrimento. E a concepção de então era que ninguém sofria impunemente, quer dizer, sofria de graça. Só se errasse, só se cometesse pecado. Se ele está sofrendo, porque pecou. Então vêm todos investigando a vida dele. Era um verdadeiro inquérito.
Mas Jó respondeu a cada um, às vezes amargurado. No fim, vejam o que aconteceu. O fim de Jó. Deus manda Jó orar pelos seus amigos. E o livro de Jó diz, Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eu acho que humanamente é difícil orar por aqueles amigos. Mas ele orou. Jesus manda a gente orar pelo inimigo. Não é isso? E amar o inimigo no sentido de desejar-lhe o bem. A gente não pode ser amigo do inimigo, porque ele não quer. Mas a gente pode pedir a Deus o bem para o inimigo. Pode ou não pode? Ora, pode sim. Agora, vejam só. Todos nós somos tentados. E bem-aventurados somos quando aprovados, depois da provação que muitas vezes a tentação produz. Que podemos aprender com a Bíblia aberta e nossos corações sensíveis ao Espírito de Deus sobre a tentação, sua natureza. Nós vamos tratar de 3 tópicos. Eu quero correr, porque o tempo urge. Eu não quero prendê-los aqui por muito tempo, porque se for atender a minha alegria de ensinar, eu fico aqui até meia-noite. E não sei se há lanche hoje. Se há lanche, eu vou até meia-noite. Que aí o auditório diminui, eu posso comer mais, não é? Porque diminuindo o número de participantes. Bem, meus irmãos, qual é a natureza da tentação? A essência da tentação. Embora tentar e provar apareçam às vezes como sinônimos e atribuídos igualmente a Deus, aos homens e ao diabo, tentação é usada de maneira específica para incitação ou provocação para a prática do pecado. Deus a ninguém tenta, diz a Bíblia. Ele não incita ao pecado, mas submete à prova, como fez com Abraão e como fez com Jó. Satanás, entretanto, tenta e testa o povo de Deus ao manipular as circunstâncias dentro dos limites que lhe são permitidos por Deus, como ocorreu com Jó, na tentativa de fazê-lo abandonar a vontade de Deus. Tentação é peirasmos, e o tentador é chamado peirazon. Em Mateus 4:3, 1 Tessalonicenses 3:5, ele é o adversário implacável, tanto de Deus como dos homens. A tentação, massa em hebraico, peirasmos em grego, é a sedução ou instigação a alguém para cometer pecado, oferecendo-lhe aparente vantagem. Não, o pecado sempre promete algum bem. Empenha a sua liberdade de maneira a produzir-lhe prazer. Não vale uma vida sem prazer. Isso apregoa o hedonismo. E o Satanás diz, você tem direito a ter prazer com dinheiro que você pode adquirir de maneira enviesada, errada. Você pode ter prazer do sexo fora do casamento e fora dos planos de Deus. Ele promete muito, só que não pode dar. Promete o que não pode dar. A tentação é a instigação a alguém para cometer pecado e a negar-se a fazer a vontade de Deus. São fontes da tentação do diabo o mundo, a carne e os olhos. E estamos expostos em todo lugar, em todas as situações, em todo o tempo, em todas as idades. Eva viu que o fruto era bom. Tentação é incitação ou sedução aos desejos naturais, à concupiscência. Ora, o ter, o sentir, o fazer, são desejos naturais do ser humano. Mas Deus estabelece limites para esse querer, para esse aproveitar a vida, gozar a vida, estabelece limites éticos em sua palavra. Então, o campo das atividades da alma sujeito à tentação é delineado em 2 João
2,16, a concupiscência da carne, isto é, a cobiça da carne, sentir, ter prazer. A concupiscência dos olhos é o ter, e a soberba da vida, o ser. Então, são áreas em que o inimigo aplica todos os seus tentáculos, procurando levar-nos ao pecado. A tentação é, pois, a incitação a duvidar da veracidade de Deus, da bondade de Deus e da justiça de Deus. Ela provoca, ativa, desperta e mobiliza a concupiscência da velha natureza, da natureza carnal. Porque a nossa nova natureza foi implantada na velha. Pois temos de ser vigilantes. O velho homem quer aparecer na nossa vida. Há uma luta, diz Paulo, entre o espírito e a carne. A carne é a velha natureza. Então nós devemos estar atentos, e cada um de nós conhece os pontos fracos que tem, os vulneráveis que tem, e tem que pedir a proteção do Senhor. Por isso, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sim, meus irmãos, a tentação é isto tudo. Nós vemos, por exemplo, que a tentação torna o pecado atraente, desejável, sedutor. É o sentido do verbo deleazo, em Tiago 1,13. Atrair ou engodar alguém ao pecado. Tiago 1,14 pode ser traduzido como tornar o pecado atraente, fazer que o pecado pareça bom, acenar com o pecado na frente da gente. Como, por exemplo, avós podem acenar com biscoitos, com docinhos para os netos. Eles vêm correndo. O diabo faz isso. Bem, meus irmãos, qual é a estratégia? Eu tenho várias coisas aqui a dizer, mas eu vou saltar. Vamos ver qual é a estratégia da tentação. A palavra estratégia vem de strategos, general, em grego. Estratégia é a arte do general, a arte da guerra. Como usar os recursos para alcançar os fins desejados. Isso é estratégia, se aplica muito hoje à administração. Qual é a estratégia da tentação? Vejam só, a tentação não nos propõe algo estranho, mas o que nos parece bom, verdadeiro e belo. É preciso conhecer o tentador para que nos demos conta de sua estratégia. Como observa o Wiersbe, ele é enganador e seu alvo é nossa mente. Vejam o que a serpente, possuída pelo demônio, pelo diabo, disse: foi isso que Deus disse? Não é bem isso não. Então, coloca dúvida em nosso coração. Ele é o pai da mentira. Por exemplo, ele questiona a palavra de Deus. Foi isso que de fato Deus falou? Ele nega a palavra de Deus. Certamente não morrereis. Ele disse a Eva. Quando Deus disse, morrereis. Ele substitui a palavra de Deus pela mentira dele. Vós sereis como Deus. Vejam só. E ela caiu nas 3 propostas. Negando a palavra, questionando a palavra e substituindo a palavra. A pretensão de ser como Deus foi o pecado de Lúcifer. É preciso observar que o que ocorreu com Eva e Satanás deseja que ocorra conosco. Satanás levou-a a afastar-se da palavra de Deus. Eva omitiu a declaração divina de que poderia comer de todos os frutos. Falou só do proibido. Deus falou que não pode comer do fruto. Dos frutos, não. Você pode comer de todos os frutos, menos de um. Mas o diabo a levou a envolver, não é? Todos os frutos. Veja só, Satanás levou-a a acrescentar suas palavras à palavra de Deus. Ela afirmou que Deus ordenara não tocar no fruto. Não foi isso que Deus falou, aquele que comer. Foi tocar.
Satanás fez-la modificar a palavra de Deus. Ela disse que Deus falar para que não morrais, quando disse textualmente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há uma certeza. A morte, o que é a morte? Separação. A morte física, separação da alma do corpo. Morte espiritual, separação da alma de Deus. Há muita gente aí vivendo, negociando, comprando, vendendo, matando, porque já está morta nos seus pecados. Mas nós, pela graça de Deus, estamos vivos. Porque Jesus disse, nós cremos, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É essa vida que Ele quer que esteja em nós. É preciso, ademais, verificar que o diabo é o pai da falsidade, repito, da mentira. E como tal, ele produz cristãos falsos, ele produz evangelho falso, ele produz falsos ministros do evangelho e falsos profetas, ele produz falsa justiça, ele produz igreja falsa, ele produz doutrinas falsas e até cristos falsos ou anticristos. Para todas essas afirmações, vêm as passagens bíblicas que provam. Ele promete satisfação, glória, poder, prazer, mas suas promessas são enganosas. Digam-no os que caírem em suas artimanhas. O propósito de Satanás é fazer-nos ignorantes da vontade de Deus e, ao mesmo tempo, exacerbar, provocar o crescimento de nossa vontade, acirrar nossa concupiscência. O que Agostinho chama de amor sui, o amor de si. Ele diz só haver dois tipos de amores, o amor sui e o amor dei. O amor de si e o amor de Deus. Meus irmãos, o diabo exacerba exatamente o amor de si. Você pensa em você, não pensa em Deus. Nós não somos senhores de nós mesmos, nós não somos deuses, não somos donos de nosso destino, nós não somos detentores de nossa liberdade para termos, sermos e gozarmos a vida e fazermos o que nos apraz. Mas o Senhor define os passos que devemos dar. Vou correndo um pouco mais. Como enfrentar a tentação? Você tem que enfrentar. A tentação vai acontecer a você, já está acontecendo, de várias maneiras, procurando atingir o seu ponto fraco, os seus pontos fracos. Pedro diz que, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então nós devemos estar bem atentos, com a mente no céu, buscando os recursos de Deus. Mas aqui eu tenho algumas sugestões. Como enfrentar e vencer a tentação. A primeira coisa que o diabo gosta é quando você não reconhece que ele existe. Por exemplo, escrever diabo, um D minúsculo, Satanás com S minúsculo, ele gosta demais. Que não estamos admitindo como uma pessoa e como existente, é uma influência. Mas vamos dar-lhe um nome. Satanás é o adversário. Diabolos é o acusador. Então vamos chamá-lo pelo nome e reconhecer, mas mostrar a ele que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é aquele que domina a nossa vida, é a Ele que devemos toda a lealdade. Como Jesus disse ao diabo, que queria tentá-lo de transformar pedra em pães, tentar mostrando os reinos do mundo e prometendo os reinos. Ele não pode prometer o que é dele. O diabo faz isso. Dizendo a Jesus que praticasse uma fé espetaculosa. Ele foi conduzido ao pináculo do templo, lugar bem alto. Então o diabo disse, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropece. Tropeçar quando você está caminhando, não é se jogando da altura de um prédio. A história de uma jovem
estava numa congregação no interior e caiu uma chuva terrível. Havia um rio que era estreito, que era de poucas águas, mas se tornou enorme. E então os irmãos disseram a ela: fique aqui na congregação, durma aqui, vá para casa. Não, eu vou orar ao Senhor e Deus vai me levar. Ela então enfrentou o temporal e foi atravessar o rio e morreu afogada. Não se deve provar a Deus. Não provarás o Senhor teu Deus. Deus não aceita isto. Não procure praticar uma religião espetaculosa. Paulo não apelou aos céus para que os anjos viessem defendê-lo. Ele foi descido por um cesto lá em Damasco. Em outras ocasiões, ele procurou esse socorro. Temos que usar os recursos à nossa mão. Deus pode salvar-nos sobrenaturalmente, mas o mais das vezes Ele nos salva naturalmente, com providências inteligentes. Bem, saiba que o tentador busca atacar as áreas vulneráveis de cada um. Você sabe onde você é forte e você sabe onde você é fraco. Talvez a sua fraqueza não seja o dinheiro, mas seja o sexo, ou seja o poder. Você gosta de mandar, você quer dirigir, você quer ser o primeiro, como havia aquela luta entre os apóstolos, quem era o maior. Sim, meus irmãos, a ambição de poder, poder político, de posição, de notoriedade na vida, em detrimento do poder espiritual, da capacitação do Senhor, a atração do sexo oposto, agravada muitas vezes por dificuldades no próprio relacionamento conjugal. Às vezes no casamento, a mulher briga demais com o marido. Eu sei que às vezes marido que briga demais com a mulher, mas briga demais. Quando ele chega, ela já começa a brigar. Ele então sai pela porta, quer dizer, o diabo fê-la empurrar o marido para fora e abre os braços de outra para recebê-lo lá fora. Você está tão triste. Algum problema com os filhos? Quem sabe um problema com a sua esposa? Você não merece. Você é um homem tão bom. É a voz do diabo ao seu ouvido. E você pode ser tentado aí. Ah, meus irmãos, Deus quer dar-nos socorro. Agora, Ele não dá socorro se nós não pedimos seu socorro. O que fez José quando tentado pela mulher de Potifar? Ele não confiou nele, ele confiou em Deus. Eu não pecarei contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que me deu para administrar a casa, os bens, não a senhora é a esposa dele. E ela então o abraçou, ele resistiu e saiu das garras dela, e ela ficou com a túnica de José. E começou a gritar: esse judeu, esse rapaz veio vendido lá dentre os judeus, me querendo levar a pecar, etc. Eu tenho para mim que o marido não acreditou, mas ficaria feio ele não fazer nada com aquele moço. Mandou prender então, porque ele podia mandar matar, porque o adultério era condenado à morte. Ele poderia matar aquele rapaz. Aí diz: olha, esse negócio é um exagero da minha esposa. Eu conheço esse rapaz. Eu já submeti a prova. Esse rapaz é um homem reto, um homem direito. Mas vamos prendê-lo na prisão de Faraó. E lá ficou esse rapaz quantos anos? Quantos? Quantos anos? Quantos anos ficou lá? Pastor não pode responder. Desse jeito, às vezes, eu salvo os pastores, sabe? Eu fiz uma experiência há pouco dia perguntando quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento. Havia uma porção de gente que disseram: digo, pastor não pode responder. Eu salvei a turma. E aí ninguém sabia. Um respondeu, um pastor importante, grande pregador, uma vez. Não é, está errado.
Quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento? 3. Em Antioquia, quando os discípulos, tão parecidos que eram com Jesus, foram chamados de cristãos. Significa cristinhos, pequenos cristos. Tinham caráter, a beleza de Cristo. Segunda, quando Paulo, perante autoridades em Cesareia, deu seu testemunho, e então Agripa, não é, disse: por um pouco me fazes um cristão. Paulo disse: oxalá isso acontecesse, menos estas cadeias. Ele estava algemado. E outra vez é Pedro: que nenhum de vocês padeça como ladrão, como assassino, como mentiroso, mas se sofrer como cristão, glorie-se nisso. Então, o cristão é aquele que dá testemunho de Cristo, é aquele que é transformado por Cristo e parece com Ele, é aquele que dá testemunho perante a autoridade, está pronto a morrer por sua fé. Esse é cristão. Bem, mas vamos aqui à tentação. O orgulho espiritual. Hein? Bem, José ficou 13 anos, dos 17 aos 30. Aos 30 anos é que aquele copeiro-mor se lembrou dele e comunicou a Faraó: há um rapaz lá preso que pode interpretar os sonhos do Senhor. E José foi chamado, e não só interpretou, como deu a receita, como fazer diante dos 7 anos de fome. Ah, meus irmãos, que homem notável é José. Se há um sujeito com que eu quero conversar no céu, é José. José, eu tenho um apreço por você, por seu testemunho, José. Que bênção é você. Eu quero conversar bastante com ele. Com Abraão também. Aquele incidente, dizer que a esposa era irmã, aquela história. Olha, meia verdade é também meia mentira. Você mentiu, o senhor mentiu, vou chamar de senhor, que era mais velho do que nós, né? Mas então vejam, é preciso que nós compreendamos isso: a ambição de poder, a atração do sexo oposto, o orgulho espiritual em face de talentos, dons. A pessoa tem uma capacidade de comunicação, de liderança extraordinária, atraem. Tem o que se chama, em linguagem aí da psicologia, de carisma. Não necessariamente o carisma espiritual, mas convencem as pessoas e são orgulhosos disso. A área do ter. Alguns têm a ambição de ter coisas. Por exemplo, se eu sei que você comprou um carro zero, um Mercedes, eu não cumprimento. Eu digo: por que ele e não eu, que trabalho tanto? Você fica triste. Agora, se você chega ao irmão e diz: meus parabéns, parabéns pelo seu carro, seja muito feliz, que o carro lhe dê muita alegria, muito prazer e a sua família. Esta manifestação é de maturidade espiritual. Não se deixe vencer pela inveja. A inveja impede você de cumprimentar os outros. Cumprimente, agradeça as coisas boas que acontecem aos outros. Faça isso. É difícil, pastor? É, mas faça isso. Enquanto você estiver cumprimentando, Deus está preparando a sua bênção, que pode ser menor do que a dele, porque você ficará orgulhoso demais se tiver um Mercedes. Então ele vai dar um pois é, inicialmente, mas depois um carrinho melhor, e aí você vai crescendo na vida. Outra forma de tentação é a área, então, do ter, a ambição de coisas, a inveja dos que mais têm, ou uso indevido do dinheiro, ou apropriação indevida dos recursos da igreja. Já é uma coisa que o diabo costuma é vencer o crente em matéria de dinheiro. Ah, dízimo. Você não é obrigado a dar, não. Você tem necessidades. Coitado, você trabalha demais. Trabalha dia e noite. Mas a gente tem que responder a Satanás: mas do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam. Deus é dono de tudo. Ele que me dá recursos. E então, o sinal de que eu reconheço a soberania de Deus é entregar a 10ª parte do que Ele me confia,
para o bem do seu reino. E dê o seu dízimo com alegria. Aliás, o seu não, entregue o dízimo do Senhor. É isso. Eu nunca vi um dizimista fiel triste. Porque a Bíblia diz que ninguém dê por tristeza, mas com alegria. Que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, nós entregamos ao Senhor os nossos dízimos, os bens materiais. Uma outra área muito séria é a da religião espetaculosa. Saltar do pináculo do templo. Eu expulsei tantos demônios. Eu curei tanta gente. Jesus disse que no último dia muitos virão dizendo: eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios, eu realizei proezas, eu realizei sinais. Jesus vai dizer: eu não vos conheço, a todos vós que praticais a iniquidade. Então precisamos manter a nossa firmeza em Deus, não naquilo que podemos fazer. Quando Deus fizer alguma coisa por nosso intermédio, nossa oração, louvemos a Ele. Louvado seja, Senhor, porque Tu fizeste isso. Digamos, o nosso capelão orar por uma pessoa no hospital e ela ficar boa. Pode acontecer isso. Ele não precisa de se orgulhar. É Deus quem fez, Deus o usou para orar. E Deus deu a bênção da cura daquele irmão. Então, é muito importante que reconheçamos isso. Muito obrigado. Agora, irmãos, uma outra coisa, a preguiça. Este é um pecado muito sério. A preguiça, o desânimo. Estou muito cansado. Não vou à igreja hoje. Aí, o diabo move alguém, um amigo seu ou parente, para visitar você no domingo, antes de você sair para ir à igreja. Sabe o que a gente fazia no meu tempo? A gente dizia: olha, seja bem-vindo, mas estou aqui preparado para ir à igreja. Se desejar ir conosco, será muito bem-vindo. Mas se não, pode descansar aqui em casa e voltando a gente almoça. Nada de ficar preso. O diabo quer que você fique preso lá. O aniversário do amigo de um primo é mais importante do que o culto na igreja. O diabo que faz desvalorizar a igreja, isso é tentação. Não caia nessa tentação. Ninguém abandone a sua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-vos uns aos outros. Quanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A preguiça, não adianta lutar, o povo não responde. Vou tocando o ministério, diz o pastor, como der. O ativismo, nós às vezes entendemos que a consagração é só atividade, mas é piedade, é consagração. Temos que praticar a oração. Você que conhece as áreas frágeis da sua vida, ore. Eu, então, trago algumas sugestões a vocês. Conheça os recursos da palavra de Deus, da graça e do Espírito de Deus, cuidando das disciplinas espirituais, a oração, a leitura e assimilação, meditação na palavra, a memorização da palavra. Vocês já repararam que a tentação de Jesus foi um verdadeiro debate bíblico? Que o diabo sabe a Bíblia, só que torce. O diabo dizia: está escrito, ao anjo dará ordem a teu respeito. Jesus disse: mas também está escrito, ao teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então, nós temos de conhecer a palavra, que o diabo conhece, os adversários conhecem, os incrédulos conhecem, só as partes que lhes interessam. Mas nós precisamos conhecer a palavra. É mistério lembrar que a tentação de Jesus foi esse debate bíblico. Mantenha bem dispostos seu radar espiritual ou suas antenas para perceber a aproximação do tentador e suas artimanhas. Vocês se lembram daquele gesto de muito carinho de Pedro? Aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não fales em morte, não fales em cruz, tu és tão bom. Jesus olha para Pedro e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Ele é um crente, por ser instrumento de Satanás, para nos desviar do propósito de Deus. Temos que distinguir isso.
Se a palavra vem de Deus, mostra o caminho, é uma coisa. Mas se quer desviar do caminho, muito cuidado. Tenha consciência constante da santidade e da presença de Deus, a semelhança de José na casa de Potifar. Estava longe de casa, longe do pai, longe dos irmãos, mas perto de Deus. Aquele hino, meus irmãos, te amo, Deus, para mim eu acho notável. Vocês cantam, não é? Cantam. Te amo, Deus. Conhecem, não é? Tua graça. Olha, irmãos, aquele hino quando chega, a tua voz me guia em meio ao fogo. Eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram diante dos ídolos, ou do ídolo grande, mandado construir por Nabucodonosor. Todo mundo se ajoelhou, menos eles, os três. Ficaram em pé. Havia sido preparada uma fornalha. O fogo estava tão quente que os soldados que os levaram para jogar dentro da fornalha morreram. E eles apareceram lá dentro, mas mais um, andando com eles lá dentro. Tua voz me consola em meio ao fogo. Sabe quem é aquele que apareceu? Jesus, o Cristo pré-encarnado, o Filho de Deus, para consolar os seus servos. No meio da tentação e da provação, Jesus estará com você. É só você clamar. A tentação não vem além dos recursos que Deus provê. Então busque esses recursos, clama ao Senhor. E o diabo não terá força sobre você. Mais ainda, vigie o coração, vigie a mente, vigie os olhos, para que nenhum desejo impuro ou inclinação ao pecado aí se alojem. O salmista no Salmo 101 diz, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Há tanto programa, há tanta novela, há tanto filme, cheio de maldade, de violência e de pecado. Simplesmente desligue a televisão. Você não é obrigado a ver. Você não é obrigado a ver sites pornográficos. Faça uma profilaxia da sua mente, do seu coração, pedindo ao Senhor que retire o desejo de ver essas coisas. Desligue. Desligue a televisão, desligue o telefone. O computador, cuide da sua vida. Não se distraia como Davi. Davi tocava harpa, Davi escrevia salmos, mas um dia ele resolveu nem tocar harpa, nem escrever salmos. Foi para a janela e contemplou Potifar. Viu lá embaixo, Potifar, tomando banho. A consciência foi provocada nele pelo diabo. Ele cedeu à tentação, mandou chamar Batseba, teve um relacionamento com ela. E ela ficou grávida. Ele, além desse adultério, sabendo que ela era casada, não é isso? Como chamava mesmo o marido dela? Hein? Como? Urias. Eu tenho um livro sobre Urias. A integridade de Urias. Meus irmãos, Davi fez uma carta para o seu general, dizendo, aí vai o meu servo Urias, ponham na frente de batalha, para que ele morresse. E ele pudesse tomar a Batseba como esposa. Quer dizer, a morte de Urias não foi, digamos, por acaso, não foi um crime, digamos, culposo, mas foi um crime doloso, porque Davi quis o resultado. Ele pecou, não é isso? Quando nós esquecemos a nossa harpa, quando nós esquecemos a palavra de Deus, o diabo se aproveita disso para operar em nossa mente. Não olhe pela janela, olhe para o céu.
Deus lhe dará livramento. Faça constante exame do seu próprio coração. Ore como salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece. Não é conheces, não, é conhece, é imperativo, o meu coração. Cuide para que suas conversas, seus contatos com as pessoas e situações diversas não deem lugar à tentação. Fuja do pecado e de todas as formas de mal. Não é questão de covardia, não. Paulo diz, fugir da prostituição. Fugir. Essa fuga não é de covardia, é de coragem moral, coragem espiritual. Aprenda com o jovem Davi a vencer o inimigo do primeiro arremesso. Ele pegou 5 pedras. Mas ele não disse, olha, eu vou tentar, se na segunda, ou terceira, ou quarta, ou na quinta eu acerto. Não. Se ele errasse a primeira, Golias corria para ele, pegava no pescocinho dele, levantaria assim. Olha o herói de vocês. Mas Davi pegou uma pedra bem redondinha, a primeira. E vejam, que bênção foi, que alvo foi Golias. Golias veio com o corpo todo blindado, mas com a testa descoberta. Eu acho que é assim que a gente deve vir à igreja. Com a cabeça aberta para ouvir a palavra de Deus. Mas aí, no caso de Golias, foi a pedrada. A primeira pedra que Davi lançou, o homem caiu morto, um gigante. E ele tem mais de 3 metros de altura. Davi foi lá, pegou a espada dele e cortou o pescoço dele, a cabeça dele. Coisa impressionante. Então, muito cuidado. Acerte, busque a sua funda, lance a pedra da palavra. Fuja do pecado. Cuide para que suas conversas, seus contatos com as pessoas não deem lugar à tentação. Fuja do pecado e todas as formas do mal. Não é questão de covardia. Aprenda com o jovem Davi. Seja humilde e preste socorro aos que caem. Meus irmãos, às vezes nós somos muito insensíveis aos que caem. Nós os acusamos. Nós falamos mal deles. Aquele que está em pé, diz Paulo aos Gálatas, olhe, não caia. Então, cada um de nós há de cuidar de si. Mantenha-se ocupado em trabalho honesto e que glorifique a Deus e assuma um compromisso com a santidade da vida. Como diz a Bíblia, sede santos, porque eu sou santo, diz Deus. Ore e busque a graça de Deus e clame pelo seu socorro na hora em que estiver só a enfrentar a tentação. Dificilmente a tentação vem quando estamos assim unidos, na igreja. Mas depois que a gente sai, lá no trabalho, lá em casa, o diabo vem e vai atacar-nos. Jamais se julgue forte e incapaz de pecar. Diz Paulo, quando estou fraco, eu sou forte. Vejam que Pedro confiou em si. Todos podem abandonar-te, menos eu. Cuidado, não confie em si. Confie na graça de Deus. O que aconteceu com Pedro? Negou a Jesus 3 vezes. Mas Jesus perdoou Pedro. Diz o padre Antônio Vieira que as lágrimas de Pedro brotaram dos olhos de Jesus. Porque Pedro continuou olhando para Jesus enquanto negava. Procure alegrar-se naquilo que Deus lhe concedeu, seu nome, sua profissão, seus bens materiais ou imateriais, seu cônjuge, seus filhos, sua família. Paulo diz, aprendi a contentar-me com o que tenho. Lembram-se daquele estudo que a gente fez aqui, sobre as betes, sobre as loterias, que tem levado muita gente à bancarrota. Eu soube de um homem há poucos dias, está devendo 180 mil reais, tomou emprestado para jogar. Esteja apercebido
de que a nossa beligerância, isto é, a nossa guerra, é de natureza espiritual, a exigir que sempre sejamos achados vestidos de toda a armadura de Deus. Saiba demais que a tentação é inevitável e até necessária. Diz Lutero que 3 coisas fazem um pregador, mas também eu acho que fazem um crente: oração, meditação e tentação. Vencendo a tentação, você será mais forte, mais dependente de Deus e mais apto a ajudar os que sofrem e também são ou estão sendo tentados. Que o Senhor nos permita conhecer a natureza e a estratégia da tentação e nos ajude a buscar a defesa contra o tentador nas fontes de sua palavra, de seu Espírito e de sua graça. Amém. Se eu falei longo demais, quase como Paulo, falou muitas horas, e aquele rapaz caiu da janela. Eu gosto da igreja do Brás, porque não tem janelas, não é um prédio alto, ninguém pode cair da janela, mas pode cair da cadeira, não é, se o pregador falar demais. Que Deus os abençoe.